São 11h37, gente, tem pesquisa fresquinha divulgada hoje, novo levantamento da Paraná Pesquisas, mostrando que para 51% dos entrevistados, presidente Lula não deve ser reeleito. Já os que acham que ele deve continuar na presidência somam 45,3%. 3,8% não sabem ou não opinaram. Vamos para os números mais detalhados então e depois tem análise? Quando perguntado aos entrevistados se as eleições para presidente fossem hoje, os candidatos fossem esses para o primeiro turno, temos o seguinte: Lula, 39,8%. Flávio Bolsonaro, citado por 33,1%. Ratinho Júnior, 6,5%. Seguido, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Aldo Rebelo. Brancos e nulos somam 6,8%, não sabem ou não opinaram 4,7%. Então, depois o Ratinho Júnior com 6,5%, você tem Ronaldo Caiado com 3,7%, Romeu Zema com 2,8%, Renan Santos com 1,5%, Aldo Rebelo com 1,1%. Só para deixar aqui mais explicado. Quando a pergunta é se as eleições fossem hoje, os candidatos agora fossem esses. Então, os candidatos são apresentados pelos nomes. Em quem você votaria? 40,7% disseram Lula. Tarcísio de Freitas aparece em segundo lugar, com 27,5%. Aí ele é seguido de Ronaldo Caiado, com 6,6%, Romeu Zema, Renan Santos e Aldo Rebelo. Não sabem ou não opinaram, 6,6%, já 10,8% votariam em branco ou em nulo. Já no segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula tem 44,8% das intenções de voto, contra Flávio com 42,2%. Brancos e nulos somam 8,3%, não sabem ou não opinaram 4,7%. Já na disputa entre Lula e Tarcísio de Freitas, Lula tem 43,9% e Tarcísio 42,5%. Brancos e nulos, 9,1%. Não sabem ou não opinaram, 4,6%. Tem um terceiro cenário testado ainda, gente, com Lula enfrentando Ratinho Júnior. Lula fica em primeiro com 44,7% dos votos, Ratinho Júnior com 38,9%. Brancos e nulos, 11,4%. Não sabem ou não opinaram, 5%. Deixa eu voltar com os nossos analistas, porque foram testados cenários com Flávio Bolsonaro, sem Flávio Bolsonaro e só com Tarcísio de Freitas. Também com outras opções que temos possivelmente saindo aí do PSD, com aquelas 3 opções, né? Temos o próprio Caiado, o governador Caiado, que mudou de partido, a gente falou sobre isso ontem. O que dá para a gente destacar, gente, principalmente na comparação dos cenários com e sem Tarcísio de Freitas? Começando pelo Yander, né? Não falar para quem que eu estou passando a bola fica difícil, né, Yander? Roberta, vamos lá. Essa pesquisa, ela mostra, é mais uma pesquisa, na verdade, que mostra a consolidação da candidatura do Flávio Bolsonaro. A gente vê que no primeiro turno, quando a simulação é com Flávio e quando é com Tarcísio, Flávio tem mais votos. Então, esse salto que o senador deu nas últimas semanas, nos últimos meses, desde que ele lançou a candidatura, foi o que acabou surpreendendo boa parte do Centrão e até mesmo os aliados do Flávio no bolsonarismo, que não esperavam que ele se consolidasse nas pesquisas tão rapidamente. Então, o cenário que a gente tem é esse: Flávio Bolsonaro consolidado, com mais votos no primeiro turno que Tarcísio de Freitas. Agora, no segundo turno, Roberta, está tudo ali apertado, né, a votação entre o presidente Lula e entre Flávio, entre o presidente Lula e entre Tarcísio. A gente tem uma leve vantagem para o Tarcísio em relação ao Flávio no segundo turno, mas não é uma vantagem muito grande, está tudo ali meio embolado. Então,
não é algo que vá prejudicar tanto a avaliação sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. O grande problema de Flávio é a rejeição, mas nesses cenários de segundo turno a gente tem visto que o desempenho dele é muito parecido com o desempenho do Tarcísio. Tem algumas pesquisas que mostram a Michelle, essa não testou a ex-primeira-dama, mas as pesquisas que testam Michelle também mostram que tanto ela quanto o Flávio têm ali um desempenho parecido no segundo turno. Chama atenção, Roberta, que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, no segundo turno, ele tem um desempenho menor, né? Um desempenho mais baixo que Flávio. Então, a terceira via, que acabou de se fortalecer, pelo menos politicamente, com essa trinca de governadores no PSD, ela não está nas pesquisas com um desempenho muito favorável. A gente vê, então, Ratinho Júnior com uma diferença grande, né, se for considerar Flávio e Tarcísio, com uma diferença grande em relação a Lula no segundo turno. Então, o que sai dessa pesquisa é um impulso, né, mais um impulso para a candidatura de Flávio Bolsonaro e uma má notícia para essa terceira via que acabou de se formar no PSD, Roberta. Que certamente está acompanhando as pesquisas com muita atenção para ver as comparações dos números, né? Eles falam sobre uma comissão que vai decidir, inclusive, qual dos três que pode ser a opção para disputar candidatura à presidência aqui nesse ano, né, Vitória Bel? Pois é, justamente. Eu só colocaria um outro ponto adicional, que apesar do Ratinho ter um percentual mais baixo de votos no segundo turno, em comparação a Flávio ou a Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior ainda é menos conhecido por maior parte da população brasileira. Então, mesmo ele não tendo começado a campanha, ele apresenta até que uma intenção de voto razoável de segundo turno, mostrando que o eleitor está disposto a votar contra Lula, parte do eleitorado está disposto a votar contra Lula, mesmo não o conhecendo tanto assim. E ao longo da campanha, figuras que não são conhecidas costumam crescer muito. Isso aconteceu com Simone Tebet em 2022. Ela cresceu muito durante a campanha. Claro, acabou em terceiro lugar, não chegou aí para o segundo turno em 2022, mas ela cresceu perto do que ela estava no início da campanha. Ela cresceu muito, a ponto de ficar acima de outros candidatos que já eram conhecidos da corrida eleitoral. Então, existe esse fenômeno também que muita coisa muda ao longo da campanha, principalmente para um candidato de centro que praticamente não tem nada a perder. Não tem rejeição, o público não conhece, então ele pode apresentar o personagem que ele escolher junto com os seus marqueteiros. Um outro ponto que me chamou a atenção também é essa parte da pesquisa que fala que Lula merece ou não ser reeleito. 45% das pessoas falam que ele merece sim um novo mandato. Um número acima das intenções de voto no primeiro turno. É um número, uma intenção de voto bastante relevante, esses 45%, quando a gente mostra então que, claro, mais da metade do país não quer que ele seja reeleito, mas quase metade do país acha que ele merece um segundo turno. E justamente mostra uma elasticidade de um eleitor de centro que, mesmo não votando em Lula no primeiro turno, tá tudo bem se Lula for reeleito em um segundo turno. Eu interpreto esse número assim. Acho que também é um bom número a ser visto pelo PT, Roberta. E fica bastante claro, né, que o Lula lidera a largada nos cenários que foram testados, mas aí fica com a vida bem mais dura na reta final. É o que mostram esses números, inclusive com alguns empates técnicos, né, que a gente mostrou aí de nomes do que seria uma terceira via ou outras opções da direita que não sejam Flávio ou o governador de São Paulo aqui, Tarcísio de Freitas. Só para a gente arrematar, gente, uma rodadinha de cada um, na comparação entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro, o que temos? Em relação a Tarcísio e Flávio Bolsonaro, Roberta, o que fica é
que Tarcísio é um candidato competitivo, mas que a diferença entre os dois hoje é muito pequena. Em pesquisas anteriores, a gente via um desempenho melhor de Tarcísio em relação a Flávio num segundo turno, por exemplo, mas agora a gente vê que não tem muita diferença. O Flávio, ele conseguiu captar, ele conseguiu trazer para si todo aquele eleitor que nas pesquisas dizia que votaria em Tarcísio de Freitas. O Flávio conseguiu, claro, atrair o bolsonarismo, mas também uma parcela dos eleitores mais conservadores de direita que não necessariamente são bolsonaristas. Então, a expectativa do Centrão de que Flávio não conseguiria agregar tantos eleitores quanto Tarcísio, ela não está se confirmando. O que a gente vê hoje é, de fato, o Flávio conseguindo ter um desempenho muito parecido com o de Tarcísio. E, Vitória, chamou atenção também a vantagem pequena de Lula contra Ratinho nesse cenário, Ratinho Júnior, nesse cenário que foi testado. Justamente, se não me engano, num segundo turno, o Ratinho Júnior teria cerca de 30%, 33% das intenções de voto. E, mais uma vez, ele ainda sendo um candidato que não é conhecido pela grande maioria da população. Ele é um governador, claro, relevante, mas muito conhecido no eixo sul-sudeste. Nordeste não conhece o Ratinho Júnior. No norte não conhece o Ratinho Júnior. Ele é muito conhecido do mundo político, para quem acompanha a política, e quem é do sul e do sudeste, que está numa realidade mais próxima à realidade do Paraná, que é um estado governado por ele. Mas ele tem um potencial de crescimento. E outra coisa que é importante lembrar, Gilberto Kassab, presidente do PSD, hoje tem o maior número de prefeituras do país. Então, ele tem palanque eleitoral para levar o seu candidato. E daí, nesse contexto, existe uma retroalimentação ali no PSD, né, D de dado. Ratinho Júnior pode aproveitar os palanques regionais, que o PSD tem muito, se tornou um partido muito capilarizado, e, em troca também, candidatos a deputados e senadores vão poder ter um palanque próprio do PSD para fazer campanha. E era isso que o Gilberto Kassab queria, é isso que ele quer, um palanque do partido para fortalecer as bancadas no Congresso Nacional, ainda que não exista uma perspectiva real de vitória de Ratinho Júnior contra o presidente Lula, por exemplo. Obrigada, gente, por essa rodada de análise sobre a pesquisa Paraná que foi divulgada com o cenário para as eleições presidenciais deste ano. Pesquisa divulgada nesta manhã. Vitória e Ander voltam comigo já já.